Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? O vídeo de hoje eu gostaria de voltar aí às bases, né? Lá no início do canal, quando eu falava muito mais sobre mecânica quântica, quando eu falava sobre alguns experimentos, né, algumas coisas assim, e eu sempre trouxe isso para vocês numa proposta de trazer uma linguagem fácil, uma linguagem acessível, para que realmente todas as pessoas pudessem compreender, né, essa parte sem achar assim que usa a palavra muito difícil, então é uma coisa complicada, fica uma coisa distante, né? Eu aqui, o experimento, né, lá longe nos laboratórios, e o que isso quer dizer, o que isso implica na minha vida, né? Então o que isso muda na minha vida. E nada é por acaso, né? Essa semana eu recebi duas mensagens assim, né, de pessoas que me pediram para explicar um pouquinho mais a dupla fenda, né? Não consegui compreender ainda a dupla fenda. Então, se você já viu vários materiais e ainda não conseguiu compreender a dupla fenda, eu vou tentar explicar aqui em outras palavras, vou tentar dar mais exemplos e vamos ver se juntos a gente consegue desvendar esse mistério, tá bom? Então vamos começar do início, né? Dupla fenda, tem esse nome, né? Que nome estranho, por que isso, né? O que aconteceu nesse experimento? Então esse experimento, né, já tem vários vídeos aqui no canal falando sobre ele, como é que foi feito, quem fez, que ano fez, tudo mais. A gente não vai bater na mesma tecla para não ficar um vídeo comprido. Eu vou direto ao ponto, tá? O que esse experimento mostrou pra gente? O experimento comprovou que tudo tem uma dualidade, que tudo é matéria e energia ao mesmo tempo. Tá, e o que isso significa, Mariana? Vamos lá. Quando o elétron, o fóton, a massa, né, aquilo era disparado, né, o fóton, então a partícula era disparada e passava, né, nas fendas, né, os buracos, então dois buracos, o experimento dos dois buracos poderia ser chamado, né, o experimento da dupla fenda, dois buracos. Quando ele passava pelos dois buracos, se fosse uma coisa só e tem dois buracos, ele tem que escolher, ou eu vou bater nesse ou eu vou bater nesse, né? Se é uma partícula, né? Se eu pego uma bolinha, se eu pego uma bola de tênis, uma bolinha e jogo na parede, a marca lá atrás tem que ser de uma bolinha de tênis que quicou na parede e sujou a minha parede, certo? Mas o que acontecia é que, às vezes, ao invés de bater uma bolinha lá atrás, apareciam várias marcas na parede, certo? O que isso mostra? Mostra que aquela partícula, ela também tinha um comportamento de quê? De várias partículas? Não. Como que ela poderia bater em vários lugares ao mesmo tempo? A única explicação é se ela não fosse uma partícula e ela fosse uma onda. Mas como assim uma onda? A onda do mar? Não. O que é uma onda? Tudo que tem uma frequência, tá? Uma frequência de vibração. Isso é demonstrado em um gráfico fazendo esse formato ondulatório, né? Quando você joga uma pedrinha numa água, né, e ela faz aquele formato de onda. Quando a gente tem, por exemplo, o som, né, que ele se propaga em onda, o Wi-Fi, né, que ele passa em ondas. Então, por isso que daí tem essa marca lá atrás, né, de vários lugares manchados porque passou em onda. Tá, mas o que significa isso? O que é essa onda? O que é essa frequência? Vamos voltar mais, né? Vamos trazer isso mais básico ainda. Vamos, né, destrinchar esse negócio aí. A gente sabe que absolutamente tudo no universo tem uma frequência. Como que a gente sabe isso? Primeiro, o experimento da dupla fenda mostrou, mas depois vieram outros experimentos que comprovaram isso também. Um dos experimentos que ficou mais famoso e que eu acho assim, ó, que é o mais simples da gente compreender, é o experimento que foi feito pelo Dr. Masaru Emoto. Tá, e o que ele fez? Ele pegou água, né, e falou palavras para aquela água. Nossa, que coisa doida, né? Tá falando com a água. Tá, mas o que ele fez? Ele pegou essa molécula de água, ele congelou ela, tá? Deixou ela gelo, tá? Em formato de gelo, congelada. Pegou uma lasca daquele gelo, botou no microscópio e olhou. Tá, e o que ele viu? Ele viu então o formato da molécula da água. Ok, uma garrafinha de água
ele pegou a garrafinha de água, colocou a mesma água em vários recipientes. Em um recipiente ele falou palavras feias, né? Claro, não falou em português, né? Mas falou na língua dele. Eu te odeio, né? Coisas ruins, assim, coisas feias para aquela água. Na outra ele falou coisas boas, eu te amo. Na outra ele falou muito obrigado. Na outra ele falou outras coisas. Eu vou tentar deixar aqui, editar aqui e colocar aqui as coisas que o Masaru Emoto fez. Então o que ele viu? Quando ele congelou essas moléculas, ele paralisou elas, né? Ele congelou essas moléculas e ele colocou embaixo do microscópio e olha o que ele viu no microscópio. Cada molécula, na hora que ela, né, fez esse cristal de gelo, ela cristalizou de uma forma diferente. Ou seja, as palavras alteraram a molécula da água. As palavras têm uma frequência e essa frequência ondulatória, vibração, de baixa vibração, palavras de baixa, né? Eu te odeio, palavras baixas, fizeram uma molécula feia. As palavras de vibração alta, eu te amo, muito obrigado, fizeram uma molécula linda, perfeita, né? Então, o que isso prova? Né? Que até mesmo as nossas palavras têm uma vibração, né? Os nossos sentimentos têm uma vibração, tudo tem uma vibração. E a molécula da água, sem ninguém falar nada, também tem uma vibração, ela também está vibrando numa certa frequência. Certo. E o que é essa vibração? O que é essa frequência? Pode ser medida como informação. Então, tudo no universo tem uma frequência vibracional, né? E é como se fosse uma digital do dedo, que cada coisa, né, tem a sua própria frequência vibracional, cada coisa tem a sua identidade vibracional no universo. E é isso que a dupla fenda mostrou, que mesmo sendo um copo de vidro, né, esse copo, ele vibra numa frequência, né, o vidro vibra numa frequência. Tudo está em constante movimento, em constante vibração. E aí a gente consegue, então, né, observar outros experimentos, né? Por exemplo, Hawkins fez aquela tabela famosa, né, a tabela das emoções de Hawkins, né? Então, quando você vibra no medo, na culpa, você vibra em frequências muito baixas. O que isso faz? Lembra que nosso corpo, acho que é 80% água, 80 e poucos por cento água. Quando a gente está vibrando nesses sentimentos baixos, todas as moléculas do nosso corpo, assim como as moléculas da água do Masaru Emoto, estão vibrando numa frequência baixa. O nosso pensamento, junto com a nossa emoção, cria mais uma informação vibracional e isso vibra, ondulatório, né? Uma onda, por isso que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, né? Essa frequência vai trazer para nós uma informação que vai depositar no nosso corpo e vai acabar gerando, por exemplo, uma doença. Então, se eu estou vibrando ali no sentimento de culpa, de medo, né? Eu estou gerando essa informação vibracional, isso vai vibrar nas moléculas do meu corpo, no meu DNA, e aquilo vai vibrar e vai se transformar numa doença. Se eu estou vibrando em alta frequência, em alegria, né? Lá para cima da escala de Hawkins, eu tô vibrando coisas boas, né? Eu tô falando palavras boas, eu amo as pessoas à minha volta, eu amo vocês, né? Então, se eu falo coisas boas, se eu sinto coisas boas, o meu pensamento unido com a minha emoção, né? Então, o meu sentir e o meu pensar juntos, eles estão formando uma frequência de saúde. E aí todas as células do meu corpo vão vibrar em saúde. E é isso que o dupla fenda mostra, que a gente precisa observar aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente é, porque tudo tem uma frequência. Tudo. O que isso significa? Que se eu estiver dentro da minha casa, xingando, brigando, falando palavras ruins, até mesmo as paredes vão registrar essa informação ruim, tá? Então, por exemplo, se você vai num lugar, um boteco, onde só tem briga, né, o pessoal bebe todas, briga,
fala coisas ruins, fala as coisas, né? Aquele lugar fica pesado. Quando você entra num lugar e aquele lugar é pesado, é porque até mesmo nas paredes, nas moléculas, né, que é para ser, né, uma parede é uma coisa dura, né, então é para ser uma coisa física, para ser, né, as moléculas ali da parede, mas tudo tem uma frequência vibracional e ali está sendo colocado também informações de tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi sentido, tudo aquilo que foi pensado, né, e aquelas informações deixam o ambiente pesado. Assim como quando a gente vai em alguns lugares, a gente se sente bem, né? Por quê? Porque ali é um lugar onde as palavras são palavras boas. Por exemplo, se a gente for num jardim, aqui vou tirar religiões, né? Mas às vezes você se sente bem indo numa religião, ali tem palavras boas, né? Às vezes você se sente bem indo na casa de uma amiga, ali tem palavras boas, né? Então você percebe o ambiente, a gente sente no ambiente, quando é leve, né? Quando é pesado, a gente sente isso no ambiente. Então essa vibração, ela tá no ar, ela tá no ambiente, ela tá nas coisas. Quando a gente compra uma coisa usada, por exemplo, né? A gente tem que sempre fazer um pedido ali de transmutar aquela emoção de que veio daquela outra pessoa. Você não sabe se aquela pessoa usava, às vezes, aquela roupa, né? E sempre brava, carrancuda, e de repente você usa aquela roupa e você se sente pesado, você nem sabe o porquê, porque tem uma informação gravada ali também. Então a dupla fenda mostrou pra gente que tudo, mesmo, né, as coisas físicas, tudo vibra, né? Parece muito doido, né? Não, mas tá parado, eu tô botando a mão aqui e tá parada a mesa. Só que tudo tem uma frequência vibracional. Se você for medir, e aí é medido de várias formas, né? Mas a mais clássica é usar hertz, né? Então, as frequências em hertz, que a gente chama, né? Porque essa frequência vibracional pode ser medida, né? Com algumas escalas, igual a gente mede a nossa altura em centímetros, metros, né? Então, a frequência também é medida de uma certa forma, né? E a mais famosa delas é hertz, né? Tem acho que boves, tem outras aí, outras frequências, a gente pode medir de várias formas. A mais famosa é assim, hertz, tá? E aí, tudo tem essa dualidade, né? Que tudo é onda e tudo é partícula. E aí, a partir desse experimento da dupla fenda, abre-se um universo inteiro de coisas, né? Que você pode, como tudo é frequência, e aquilo que você vibra na mesma frequência acaba atraindo, né? Pela lei da atração, você atrai. Então, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, é aquilo que vai se tornar realidade na sua vida. Então, a gente tem que cuidar muito com isso, né? Se você quer um carro novo na garagem, né? Você não pode vibrar na frequência de um carro velho, quebrado ou sem carro, ou, né? Ai, que saco, só anda a pé e dependo de ônibus. Então, você está vibrando nessa frequência. Se você quer, né, vibrar em coisas novas, você tem que vibrar aquela coisa, né, que sentir que já é seu, né, pensar que você já tá lá dentro, pensar, sentir, né, se visualizar dentro do carro e aí partir para ação, né, e trabalhar e dar um jeito de ganhar o dinheiro para ganhar o carro, né. Mas essa coisa de você já vibrar nessa frequência, né? Porque tudo tem uma informação. O dinheiro é uma informação, o carro é uma informação, a casa nova que você quer é uma informação, o trabalho que você quer tem uma frequência, tem uma vibração, tudo, né? Tem essa informação vibracional. Tendo dito isso, eu entro também na questão que eu falo muito aqui no canal sobre Reiki. Ah, mas Reiki não é só um só? Por que você fala em sistemas de energia? Porque tudo no universo é uma informação. E tudo sendo uma informação, tem pessoas que têm uma abertura de canalizar essa energia, né? De absorver então e transformar isso num sistema onde a gente passa essa energia para frente. Então existem sistemas, né? No estilo Reiki, para abundância, para prosperidade, onde eu pego toda essa frequência do dinheiro, toda essa frequência da abundância e transfiro de uma forma de aplicação em passar pelos meus chakras das minhas mãos, né? E aplicar isso. Então eu tenho uma frequência de proteção. Por exemplo, né, o Reiki do Arcanjo Miguel, né? Ou o Reiki do Mega Power Spell Breaker, ou o Reiki
né, de várias outras coisas, assim. Então eu tenho reiki para cada frequência. Então por isso que existem inúmeros sistemas, né, de energia que trabalham cada um com uma frequência. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar o reiki e comecei a me aprofundar um pouco mais nisso, as coisas começaram a ficar até mesmo um pouco mais claras, né? Porque você sabe que tudo é uma frequência, né? Tudo tem essa informação e aí, vibrando naquela frequência, você consegue trazer essa informação para ser uma realidade na sua vida, né? Não sei se eu confundi mais ainda vocês ou se eu consegui clarear um pouquinho. Eu acho que vamos, né? Já estamos aí em 15 minutinhos de vídeo, vamos deixar por aqui. E aí vocês me contam se deu, né? Deu uma luz, deu um caminho, deu um norte, ou se eu tenho que recomeçar do zero e tentar com outras palavras. E aí, a partir daí, a gente vai dando os próximos passos, né? E aprofundando um pouquinho mais, então, nesse experimento. Eu espero ter ajudado vocês, né? Espero que tenha ficado claro, ou pelo menos que tenha ficado um pouco menos difícil, né? E aí, juntos, a gente vai lendo os comentários, vocês vão me mandando mensagem e juntos a gente vai vendo formas de trazer isso para nossa vida, de deixar isso mais acessível possível, tá bom, gente? Um beijo, eu amo vocês, sintam todo o meu amor, até sempre.